Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Viana, sou professor de matemática. Essa é a nossa primeira aula de explicação do segundo ano do ensino médio. Nós vamos estar aí começando na semana 1, certo? Se você der uma olhada aí na sua tela, você vai ver o seguinte, que na semana 1, os tópicos a serem trabalhados são potência de 10, ordem de grandeza, função do primeiro grau e plano cartesiano, certo? Juntamente com isso, não foi comentado aí no tópico, vai ser trabalhado também a parte de sistemas de equações. E para o nosso primeiro exemplo, o que nós vamos ter? Um sisteminha para a gente resolver. Então, vamos dar uma olhada. Júlia fabrica bombons de chocolate para vender. Ok. Para comprar todos os ingredientes, ela possui R$ 450. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom grande custam R$ 5. E para fabricar um bombom pequeno, R$ 3. Júlia planeja fabricar 100 bombons. Qual é o sistema de equações que modela a situação descrita? Esse exemplo é um recorte da nossa apostila, que eu vou estar resolvendo ele explicando como que se faz, ele está resolvido na apostila, mas nós vamos fazer outros comentários também. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é organizar o nosso raciocínio, falando que aqui nós vamos começar a nossa solução. E aí nós vamos ter o seguinte, um sistema de equações, que ele já falou aqui, é uma coleção de equações, certo? Normalmente, nós estudamos sistemas de duas equações com duas incógnitas. Mas o sistema de equações ele pode ter mais equações e ele pode ter mais incógnitas. Porém, nós vamos começar com essa parte mais básica. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que transformar esse texto em uma linguagem matemática para a gente poder trabalhar. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que ela está falando de dois tipos de bombons. Ela está falando de um bombom grande e de um bombom pequeno. Então, como é habitual na nossa parte de matemática, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma notação. X vai representar a quantidade de bombons grandes. Então, primeira coisa, toda vez que falar de x, a gente sabe que está falando da quantidade de bombons grandes. Se a gente for falar de y, nós vamos estar falando da quantidade de bombons pequenos. Ok? Então, x é a quantidade de bombons grandes e y é a quantidade de bombons pequenos. Olha só, ela planeja fabricar 100 bombons. Então, se x representa a quantidade de bombons grandes e y a quantidade de bombons pequenos, você concorda comigo que dessa última aqui, ó, vamos trocar a cor aqui, ó, vamos colocar um verdinho. Dessa última linha aqui, ó, nós temos uma equação. Ela é x mais y igual a 100. Por que
que essa equação é x mais y igual a 100? Porque ela planeja fabricar 100 bombons. Mas os bombons são de quais tipos? Do x e do y, que é o grande e o pequeno. Então, a soma de bombons grandes com a soma de bombons pequenos tem que dar 100. Mas, na matemática, quem está representando essa quantidade de bombons grandes? X. Quem está representando a quantidade de bombons pequenos? O y. Então, essa equaçãozinha verde aqui está representada nessa linha aqui. Agora, nós temos uma outra equação. Para comprar todos os ingredientes, ela possui R$ 450. Então, essa equação aqui está envolvida com a quantidade. Agora, nós vamos trabalhar com a informação de valores. Ela possui R$ 450. Então, ela tem para trabalhar R$ 450. Muito bem. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom grande custam R$ 5. Então, se ela for fazer um bombom grande, ela vai gastar 1 vezes 5. Ou vamos colocar o dinheiro primeiro. 5 vezes 1, que vai dar 5. Se ela for fazer 2 bombons, quanto que ela vai gastar? Bombons grandes. Quanto que ela vai gastar? 5 vezes 2. Então, 5 vezes a quantidade de bombons grandes me dá o valor de quanto que ela gasta para produzir bombons grandes. E 3 vezes R$3 vezes a quantidade de bombons pequenos me dá quanto que ela gasta para produzir bombons pequenos. Então, a gente sabe que R$ 5 é para o grande e R$ 3 é para o pequeno. Então, a soma de gastos para fazer bombom grande com a soma de gastos para fazer bombom pequeno tem que dar quanto? R$ 450. Como que eu escrevo matematicamente quanto que ela vai gastar para fazer os bombons grandes? É R$ 5, que é o custo de cada bombom, vezes a quantidade de bombons grandes que ela quer fazer. Só que a gente não sabe, a gente quer determinar essa quantidade. Então, é R$ 5 vezes a quantidade de bombons grandes. Como é x, é R$ 5 vezes x. Então, é 5 vezes x me dá a quantidade que custa para produzir bombons grandes. Somado com 3 vezes y, 3 vezes y é a quantidade que gasta para produzir bombons pequenos. Ora, a quantidade que ela gasta para produzir bombons grandes, somado com a quantidade que ela gasta para produzir bombons pequenos, tem que dar o valor disponível que ela tem. Ela possui 450, então isso aqui tem que ser 450. Aqui eu escrevi ao contrário a equação que está no modelo, lá da apostila, porque eu achei mais fácil começar por essa daqui, por conta da explicação. Mas tanto faz, tá bom? Você pode trocar a ordem aqui, que não tem problema nenhum. Se você olhar aí na sua apostila, você vai ver que ela é assim. 5x mais 3y igual a 450 e x mais y igual a 100. Tanto faz você trocar a ordem dessas equações. Só vou reescrever aqui para ficar de acordo com o material que você tem. Então, é essa a equação que nós temos aí. Ele vai resolver pelo método da substituição. Então, aqui nós temos o nosso problema e agora nós vamos aos métodos, certo? Primeiro modo, então eu vou resolver esse exercício aqui de algumas maneiras diferentes. O primeiro modo de se resolver um sistema de equações lineares é chamado pelo método da adição, certo? Mais uma vez, lembrando que eu estou aproveitando o exercício e explicando a matéria. Então, esse primeiro modo, nós vamos resolver pelo método da adição. Às vezes, pelo método da adição,
o sistema sai muito fácil. Quando as equações já estão, vamos colocar assim, ajeitadas, né? Então, eu vou copiar aqui essa equação. Nós temos que 5x mais 3y é igual a 450 e x mais y é igual a 100. Esse sistema de equações aqui, ele não está pronto para ser resolvido por adição, mas ele pode ser arrumado para resolver por adição. Resolver por adição é o seguinte, nós vamos somar x com x, y com y, número com número, e nisso uma das incógnitas vai sumir. Para que uma das incógnitas suma numa adição, elas têm que ter valores simétricos. Então, aqui, se eu tivesse um menos 5x, ou se aqui eu tivesse um menos 3y, ao somar, por exemplo, 5x com menos 5x, ia dar zero. E no caso, se eu tivesse aqui o 3y e aqui o menos 3y, o mais 3 com menos 3 também ia dar zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 3. Ao fazer isso, nós vamos criar um sistema equivalente, em que a primeira equação não foi modificada, então ela é 5x mais 3y igual a 450, e a segunda equação ficou toda multiplicada por menos 3. Então, é menos 3 vezes x, que vai dar menos 3x, é menos 3 vezes y, que vai dar menos 3y, tudo isso vai ser igual a menos 3 vezes 100, que vai dar menos 300. Muito bem. Ao fazer isso, apareceu mais 3y e menos 3y. Então, eu posso fazer o método da adição. Eu vou somar termo a termo. O que vai acontecer é o seguinte, que ao somar o mais 3y com menos 3y vai cancelar. Então, nós vamos ter 5x menos 3x, vai sobrar 2x. Mais 3y com menos 3y, corta, vai dar zero. Então, não preciso desse valor aqui. Isso aqui vai ser igual a 450 menos 300, isso vai dar 150. O 2 está multiplicando, divide tudo por 2, vai ficar 150 dividido por 2, então x vai ser igual a 150 dividido por 2, 75. X vale 75. X vale 75. E como que a gente descobre o valor de y? A gente substitui o valor que a gente encontrou em uma das equações. Eu vou substituir nessa primeira equação aqui, ó. Por quê? Porque a soma, ó, dá para fazer de cabeça. Ó. Se x mais y dá 100 e o x é 75, o y é quanto? Ora, eu tenho uma soma que tem que dar 100 e uma das parcelas é 75, a outra tem que ser 25. Mas se você quiser equacionar, também não tem problema não. Ó. Nós vamos dizer o seguinte, que para achar o valor de y, basta substituir em uma das equações. Nós vamos substituir nessa aqui, ó. X mais y igual a 100. Aí, nós vamos ter o seguinte, que y é igual a 100 menos o valor do x. O x a gente acabou de ver, que vale 75. Então, vai ser 100 menos 75. Isso vai nos dar um valor, vou colocar aqui junto, um valor de y igual a 100 menos 75, 25. Muito bem. Já temos os dois valores para x e y. Ok, o exercício está resolvido. Só que aqui eu fiz de um método diferente do que foi explicado lá. Vamos fazer um segundo método. O segundo modo de fazer esse exercício, que é o modo inicial da atividade, é
o modo que a gente fala da substituição. O segundo modo é o modo da substituição. Que é o modo que foi feito na apostila. É o método da apostila, tá bom? Se eu não me engano, lá o que ele fez? Ele tem um sistema 5x mais 3y é igual a 450. E x mais y é igual a 100. Muito bem. Ele isolou o valor de x na segunda equação. Ou seja, ele disse o seguinte, que x é igual a 100 menos y. Né? X é igual a 100, aqui está mais y, soma menos y dos dois lados, corta desse lado, aqui ele aparece o menos y do lado de cá. Esse valor aqui de x, que vale 100 menos y, ele substituiu aqui, ó, cá em cima. Então, ele vai fazer uma substituição. Onde? Na primeira equação. Então, ele tem esse valor aqui. E ele vai substituir esse valor na outra equação. Você isola uma das letras em uma das equações e substitui ela na outra equação. Certo? Esse é o método da substituição. Então, nós temos a seguinte equação. 5x mais 3y é igual a 450. Onde que a gente tem x? A gente tem x aqui, ó. E qual que é o valor do x? O x vale 100 menos y. Então, o que vai acontecer? No lugar desse x aqui, ele vai entrar com o valor do x, que é 100 menos y. Como é uma expressão, nós vamos colocar parênteses. Então, vai ficar 5 vezes x, 5 vezes o valor do x. 5 vezes 100, vou subir aqui um pouquinho. Cinco vezes 100 menos y. Aí continua a expressão, mais 3y é igual a 450. Isso implica em 5 vai multiplicar aqui o 100 e o 5 vai multiplicar aqui o y. Né? Então, vai ficar 5 vezes 100, 500. 5 vezes menos y, menos 5y. 5 vezes 100, 500. 5 vezes menos y, menos 5y. Mais 3y, mais 3y é igual a 450. Isso significa que menos 5y mais 3y dá menos 2y, que vai ser igual a 450 está aqui, então vai ser 450. Aqui é mais 500, vem menos 500, e daí nós vamos ter menos 2y vai ser igual a 450 menos 500, isso vai dar menos 50. O y vai ficar sozinho, vai ficar tudo sendo dividido por menos 2. O y vai ser igual a menos dividido por menos, mais 50 dividido por 2, 25. Está aqui, ó, y igual a 25. Se y é igual a 25,
basta a gente substituir em uma das equações. Vamos substituir na mais fácil. Ó, a gente já sabe que aqui é 25, tem que dar 100, então o x vale quanto? Então, isso implica que o x vale 75. Esse aí foi o método que ele usou para resolver. Existem outros métodos para resolver, mas basicamente substituição, adição já é um bom exemplo para a gente começar. Espero que você tenha gostado dessa explicação. Nosso modelo de aula vai ser normalmente desse tipo, em videoaula gravada. Qualquer dúvida pode postar no mural. Um bom dia para todos, bons estudos e tudo de bom. Até a próxima.